Eu quero conversar mais uma vez com o Eliseu Caetano, que está nos Estados Unidos, para falar sobre a captura do atirador que matou o ativista Charlie Kirk. Vamos lá conversar então com o Eliseu Caetano. O que já se tem de informações sobre essa captura e ele confirmou que realmente atirou em Charlie Kirk? Conta pra gente, Eliseu Caetano. Bem-vindo mais uma vez. Exatamente, Evandro. Ele teria confirmado isso a um familiar que foi quem contou para o pai dele que o levou até a delegacia local. Viu? Muito boa tarde novamente para você e para todos que nos acompanham. Foi preso na manhã de hoje o Tyler Robinson, de 22 anos, natural de Washington, no estado de Utah. Ele foi preso após uma confissão, ou pelo menos uma insinuação de culpa feita a um familiar. Esse familiar teria contatado o pai dele, que então o levou ao escritório do xerife do condado de Washington, que estava naquele momento atuando junto às autoridades do FBI. Em conjunto, os órgãos de segurança locais, estaduais e federal efetuaram esta prisão. O estado de Utah confirmou ainda há pouco, Cine, que vai atender a um pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pedir a pena capital para o jovem, ou seja, a pena de morte pode ser proferida para o jovem Tyler Robinson, de 22 anos, caso fique confirmada a participação dele nesse crime ou caso fique confirmado que, de fato, ele foi a pessoa responsável pela morte de Charlie Kirk aos 31 anos. Agora, para quem não está se recordando, esse caso já ganhou as manchetes do Brasil, do mundo inteiro. O Charlie Kirk, um ativista muito conhecido pelos republicanos aqui nos Estados Unidos, foi baleado no pescoço durante um evento em uma universidade, a Utah Valley University. O corpo dele foi transportado na manhã de hoje de Utah para Phoenix, no Arizona, no avião Air Force 2, que é o segundo avião mais importante que serve à Casa Branca, né? Esse Air Force 2 serve ao vice-presidente J.D. Vance, que, aliás, estava presente segurando a alça do caixão, carregando a alça do caixão de Charlie Kirk, ao lado da viúva de Kirk, a Erika Kirk. Donald Trump chegou a afirmar durante uma entrevista a um programa de TV aqui nos Estados Unidos que ele tinha recebido, poucos minutos antes de entrar a essa entrevista, a informação de que um suspeito havia sido preso e que tinha um alto grau de certeza. Portanto, essa informação foi confirmada, a identidade do jovem já foi liberada e agora a polícia tenta entender os motivos que levaram esse jovem, Tyler Robinson, de apenas 22 anos, a cometer esse brutal assassinato. Cine. Muito obrigado pelas informações, Eliseu Caetano. Um ótimo trabalho para você aí nos Estados Unidos. Alan Gani, eu quero saber a sua avaliação sobre o quanto isso indica também uma escalada da violência política e ideológica que prejudica qualquer grupo e independentemente do espectro político. Pois é, Evandro, eu acompanho muito o que ocorre nas universidades norte-americanas. Até indico aqui 2 livros para a audiência. Um é How the Left is Killing the Free Speech in the United States, mostrando ali com fatos como muitas vezes ativistas de esquerda impedem palestras de conservadores nas universidades. Então, para mim isso não é novidade. A novidade é o assassinato, mas essa escalada, né, dessa tensão política, dessa violência política nas universidades norte-americanas contra conservadores, isso eu sei pelo menos desde 2015, a época que eu li este livro. Outro livro é A Guerra contra o Ocidente, que também traz vários episódios do Douglas Murray, mostrando ali como estudantes universitários muitas vezes têm posições contrárias à liberdade de expressão, a livre mercado, posições que vão contra os Estados Unidos. E aí é claro que na hora que você criou este ambiente universitário extremamente tóxico, numa personalidade perturbada, você tem o casamento perfeito para uma tragédia como ocorreu. Extremamente preocupante. Bruno Musa, Kirk era visto como alguém que teria um grande futuro político, né, com a possibilidade de ocupar grandes cargos
na política conservadora dos Estados Unidos e que tem agora sua trajetória interrompida enquanto conversava com outros jovens também numa universidade norte-americana. Como é que você avalia essa situação e o quanto isso repercutiu também mundialmente, falando sobre a violência que impera quando se tem lado político ou pensamento político oposto à daquela pessoa? Evandro, isso mostra claramente como o ser humano pode chegar no fundo do poço, numa situação que chega a ser repugnante por completo. Ou seja, nós vivemos tempos onde a gente não consegue debater como é que nós conseguimos crescer, evoluir, amadurecer como seres humanos se a gente não consegue debater. E o que ele fazia, o Kirk, era basicamente debater, e ele não era uma pessoa extremista. Ele tinha suas próprias ideias, ao passo que, inclusive, algumas matérias aqui o colocaram como extremista e não colocando o atirador como extremista. Colocou o Kirk como extremista. A pessoa que foi vítima de algo brutal. Um pai de família com 2 crianças pequenas. Isso me tocou profundamente, eu tenho 2 filhos pequenos. Isso é simplesmente inimaginável. Um ser humano com o mínimo de capacidade cognitiva fazer o que fez, da forma que fez. E parece, ao que consta hoje que eu estava vendo, parece que foi o pai dele, que é xerife há 27 anos, e foi ele quem o entregou às autoridades americanas. Qual é o nível do ser humano que pode chegar através de uma lavagem cerebral, seja ela qual for, muitas vezes política, muitas vezes religiosa, onde não permite sequer que a pessoa tenha uma ideia diferente da tua? Você pode discordar, você deve discordar e deve debater, se não for o teu espectro político, ideológico, religioso, o que você quiser, com respeito, com aceitação ao diferente. E é justamente isso que está faltando hoje. É justamente isso que burocratas estão querendo fazer, calar a forma de pensar, aquela forma que questiona o establishment e o status quo, porque aí o monopólio da narrativa, daquela dominante, daquela massa dominante, passa a ser reprimido e passa a valer apenas o que os burocratas querem. E a gente acha uma massa de manobra que executa esse tipo de coisa. Foi simplesmente repugnante o que nós vivemos. E veja, vale até mencionar, no vídeo que eu fiz para amanhã do meu canal, Evandro, é sobre o Nepal. Os jovens que tomaram as ruas, aqueles que praticaram da violência também, realmente não devem ter o apoio, mas jovens com direito à manifestação, jovens que devem se manifestar. E hoje eu vi uma matéria num jornal do Rio Grande do Sul, onde falava que o Flávio Dino iria colocar a Polícia Federal para investigar aqueles que estão defendendo a manifestação dos jovens lá no Nepal. Que ponto nós chegamos? A gente não pode debater? A gente não pode expor ideias? O debate se tornou proibido? Será que a gente precisa realmente voltar no livro 1984 e achar que apenas o Ministério da Verdade conduzirá o monopólio da narrativa? Enquanto isso, o que a gente faz? Somos desenhados e colocados como sapo na panela da água quente. Vamos naturalizando, acostumando e temos que pensar como eles querem. E quem quiser debater e questionar, talvez seja calado. Fala, Piperno. Olha, os Estados Unidos passam por um momento terrível, né? Por exemplo, são muitas as restrições ao debate e às manifestações em universidades. A gente tem lido praticamente todas as semanas isso. Inclusive, alguns temas hoje, eles são vetados. Você não pode chegar mais numa universidade americana e fazer uma manifestação defendendo o Estado palestino. Agora, é regra de alguns dias para cá, né? Então, isso é algo realmente inimaginável numa moderna sociedade. Dá a impressão que os Estados Unidos estão recuando, retrocedendo aos tempos obscuros do macartismo. Agora, é lamentável o que aconteceu com esse rapaz. É uma coisa que tem que provocar a reflexão de todo mundo, sim. Assim como, em junho, o mundo todo noticiou que uma deputada democrata lá de Minneapolis, de Minnesota, ela e seu marido foram assassinados em casa. Um pouco antes, o atentado também na casa lá da ex-líder democrata Nancy Pelosi. Então, por que tantos políticos e tantos, porta-vozes de correntes políticos têm sido alvos, de parte a parte? Então, isso mostra que há um problema endêmico e muito mais sério numa sociedade que se dizia a grande paladina da defesa dos direitos individuais e que nos últimos tempos tem restringido tanta coisa. Olha só, o ambiente universitário, Evandro, ele é um ambiente de
por excelência, da divergência, do livre debate de ideias, sem preconceito, da liberdade de expressão ampla e restrita. E aí o que me choca muito nos Estados Unidos, e não é de hoje, já há muito tempo, você tem dentro de universidades norte-americanas free speech zones, ou seja, para alguns temas conservadores, você não consegue falar abertamente porque você vai sofrer perseguições dos seus colegas, principalmente na Califórnia, e perseguições dos professores. Então você vai lá no cantinho e fica lá cochichando, fala, olha, eu sou contra a legalização das drogas, eu sou contra a legalização do aborto. Então isso existe no ambiente universitário. O que me causa espanto é que é justamente o ambiente universitário, Piperno, que deveria ser o ambiente plural de livre debate de ideias. Em Utah, o estado onde aconteceu esse infausto, né? Enfim, essa infausta ocorrência, é um estado talvez o mais conservador do país, porque é um estado mórmon. Estado mórmon, né? E veja, até nesse estado as pessoas estão vulneráveis a esse tipo de coisa. Rapidinho, Gani, para eu poder passar... Não, mas olha só, Piperno, independentemente aí de conservador ou não, o Estado ser conservador ou não, o ambiente universitário norte-americano tem esse tipo de ativismo extremamente perigoso, inclusive em estados conservadores. Fecha aí, Zé, para a gente poder seguir. Todo ambiente universitário ele é importante porque faz as pessoas pensarem na vida, entenderem esse rito de passagem, né, para a fase adulta e, evidentemente, que entram as ideias e as ideologias. Foi assim com todos nós, né? Nas universidades que eu frequentei, houve mesmo esse debate, o debate aberto, mas nunca foi tão tenso assim. Agora, nos Estados Unidos, esse debate é muito mais, vamos dizer assim, belicoso, uma divisão muito maior. E até uma interferência internacional muito maior do que no Brasil. Porque a gente vê nas universidades dos Estados Unidos uma aceitação de alunos de vários países. E eu acho muito positivo exatamente esta união, esse debate, inclusive internacional. Ações assim tornam o meio escolar e o meio universitário, não é o único, não será a última vez, né, de um atentado nas escolas, torna esse ambiente um ambiente de medo, de você ter medo de conviver, de debater ideia, e isso definitivamente não é mesmo bom. Esse rapaz, por exemplo, eu até agora não vi nada de filiação partidária, nem de um lado e nem de outro, mas é a história do ódio que pregam que pessoas como ele, que defendem a liberdade, defendem a livre ideia, né, seria um monstro. Foi como o Jair Bolsonaro aqui, né? Pintaram ele de tal forma monstruoso, genocida e tal, que um translocado vai lá e dá uma facada nele.